Estamos muito felizes, porque diz o Salmo: ainda que a terra seja removida, temos que cantar. Deus é o nosso amparo e a nossa fortaleza. Vamos cantar assim, sem música, e por enquanto vêm os meus ajudantes que vão me ajudar a cantar um hino que vamos cantar sem a música de fundo, para que todos os irmãos e irmãs e todos aqueles que estão nos assistindo lá, ou neste momento que estão nos assistindo ao vivo, em diferentes países. E então eles vão dizer: mas é que eu não sei cantar. Nós temos o melhor instrumento para Deus, as nossas gargantas. Então, dizia o Senhor nos Salmos: louvai ao Senhor com as suas gargantas. Então, vamos glorificar e louvar ao Senhor. Vamos cantar o hino 197. E vamos cantar assim, sem a música de fundo, para que todos percebam que temos sim um instrumento para louvar e para glorificar ao nosso Deus. E estamos contentes. Eu falo hoje novamente que estamos aqui muito felizes, porque o coro diz: Deus é o nosso amparo e nossa fortaleza, Ele é o pronto auxílio nas tribulações. Ainda que a terra seja removida, nós não temos o porquê temer, porque Deus está conosco. Deus guarda aos seus filhos, guarda ao seu povo. Deus conosco. Então, não vamos viver tristes nem angustiados. Aquele que fica angustiado e triste é porque não tem fé em Deus, é porque não tem acreditado no Senhor. Então, que nós acreditemos no Senhor e, por causa disso, que confiamos nele, confiar em Deus. Confia no Senhor e Ele fará as coisas. Então, por que temos que estar tristes? Não estejamos tristes, mas melhor oremos sempre a Deus, busquemos a Deus. Talvez Deus tenha permitido todos esses momentos para que a sua igreja reflita, sua igreja em nível mundial reflita e as pessoas lembrem que é Deus primeiro. Deus. Por isso diz, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, Deus primeiro. E talvez tudo isso vai servir para nós, para que pensemos e saibamos e entendamos que precisamos de um Deus verdadeiro. Bem, então vamos cantar o hino 197. Eu não vou convidar o Jazz, porque eu não sei se ele pode cantar em espanhol, mas se ele canta em inglês, então pode vir aqui também e nos ajudar a cantar. Então, vamos cantar, vamos estar cantando este hino. Vocês têm aí também, irmãos? Vamos cantar este hino precioso que diz: o meu pastor é Jesus. Señor Jesús, tú eres mi pastor, y a tu cuidado yo vivo tan feliz. Yo te conozco, pues tu voz oí, pacientemente llamándome al redil. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. En sus hombros Él me lleva cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor. La senda está colmada de abundancia. El pasto delicioso es para mí. Sediento no he de estar, pues tu palabra muestra la fuente de salvación aquí. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. En sus hombros Él me lleva cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor. Gloria a mi Señor.
O nosso pastor é o Senhor Jesus. E aqui apresento para vocês todos os cantores no Senhor. Todos somos cantores porque temos esse instrumento para louvar e glorificar ao nosso Deus. Obrigada, obrigada. E assim, irmãos, vocês lá, os meus queridos irmãos e irmãs, desde o seu lugar onde vocês estejam, a sua moradia, a sua casa, onde vocês estiverem, cantem ao Senhor. Cante a Deus. Reflita nas palavras ou na mensagem que o coro e o hino têm. Que bonito é dizer para o Senhor, Senhor, Tu és o meu pastor. É isso. Quando eu estou cansado, abatido, com tribulações, Tu estás ao meu lado, Senhor. Isso é o formoso. E hoje, então, vamos estar aqui, podem se sentar. E assim, sentados, vamos estar lendo Bíblia. Eu vou aproveitar agora para ler a Bíblia. Então, vamos estar lendo alguns parágrafos da Bíblia e meditando em cada verso que seja destacado do tema, do assunto do que nós queremos aprender ou que Deus quer nos dar a conhecer aqui na Sua palavra. Porque nós sabemos que Deus existe, que Deus é o dono, é quem governa a natureza, a criação, o mundo, o universo. É Ele o dono e o criador, o governador, é Ele quem dispõe. Deus é quem dispõe se alguém morre ou continua vivendo. Nas mãos de Deus está a morte e está a vida. Ninguém morre porque quer ou porque outro quer que morra, ou porque vem um vírus para tirar a sua vida também não. Se Deus não quer, não permite que esse vírus, mesmo que seja forte, tire a sua vida, tire a vida de Joãozinho, Deus não vai permitir, porque Ele diz, Joãozinho não vai morrer desse vírus. Então, nas mãos de Deus está a vida. Isso nós temos lido muito na Bíblia. E assim, então, nós temos que confiar em Deus e seguir a Deus e ensinar para as pessoas, ensinar para o mundo, ensinar para todas as pessoas que tenham a oportunidade de estar conosco, ensinar para eles que tudo está nas mãos de Deus. Não sabemos por quê, ou talvez sim, nós entendemos porque os governos, porque aqueles que governam os mundos têm ficado preocupados, têm feito medidas restritivas exageradas, mas eles têm a razão, porque com certeza eles não têm a Deus. Com certeza eles não tiveram essa voz de ânimo ou essa guiança ou essa orientação da parte do nosso Deus como nós a temos. Mas nós não podemos fazer nada, nós temos que respeitar e nós temos que obedecer. E somente dizemos para eles que Deus existe, que tem que dar a honra para Deus, acreditando que Ele existe. Porque as pessoas, a humanidade, a maioria deles não acreditam em Deus. E nós temos que pregar isso. Deus vive porque Ele se manifesta nas nossas vidas. Tem tido muitos testemunhos nestes últimos dias, eu digo, pessoas que têm sido vítimas desse vírus. E ao começo as pessoas falam, dizem muitas coisas que é mentira, bem, mas já algumas pessoas da igreja, irmãos e irmãs da igreja já acabaram sendo contaminados e eles têm nos contado quais são os sintomas, o que eles sentem, então nós começamos a acreditar que é verdade o vírus, não é? Bem, mas Deus, na sua misericórdia, tem guardado eles. Uma irmã, como nós contamos a outra vez, uma irmã que ela é médica na Europa, ela é médica e ela, tendo que estar atendendo as pessoas, acabou sendo contaminada. Ela pegou a doença e realmente ela foi levada, ela foi isolada.
Mas ela lá, com o seu celular, conseguia se comunicar e contava tudo o que estava acontecendo lá dentro, com ela lá dentro, isolada, angustiada. Realmente, ela dizia que ela não conseguia respirar, colocaram máquinas de respirar nela, com dores muito fortes no corpo. Isso era o que ela nos contava. E por meio do celular, por meio de e-mail, quando já me contaram que essa irmã, porque eu conheço ela, eu orei ao Senhor e o Senhor me disse imediatamente, eu vou ter misericórdia dela e ela vai ficar curada. E então, glória ao Senhor, eu liguei para a família dela e eu disse para eles, contem para a irmã que ela não se angustie, que Deus disse que vai ter misericórdia e vai curar ela. E realmente, depois disso, ela começou a se curar e tiraram dela as máquinas de respirar, já tiraram dela o oxigênio, ela começou a respirar sozinha porque Deus fez esse milagre imediatamente. Então, desse jeito, Deus começa a agir com os seus filhos. E por que o Senhor deixa que alguns dos seus filhos caiam nessa armadilha do diabo? Deus permite isso para ele se glorificar, porque Deus quer fazer milagres e curas. E é por isso que ele permite que talvez alguns dos seus filhos caiam nessa doença, para que o Senhor depois possa curar ele, levantar ele, para que a própria ciência médica fique surpresos e digam o que aconteceu. É um milagre, é isso. Para isso que Deus permite muitas vezes que as pessoas, que os seus filhos fiquem doentes. Também ao Senhor Jesus, uma vez trouxeram para ele uma pessoa doente, diz que uma pessoa que não conseguia ouvir, e perguntavam para o Senhor, na lei de Moisés nos ensinam que quando uma pessoa fica doente é porque ela estava pecando, porque ela estava fazendo pecado. Qual seria o pecado? Foi ele que pecou ou os seus pais? Perguntavam para o Senhor. E o Senhor Jesus disse, nem foi ele, nem foram os seus pais quem pecaram, mas isso aconteceu para que a glória de Deus pudesse ser manifesta. E como ia se manifestar a glória de Deus? Ia se manifestar Deus, o Senhor, fazendo o quê? O milagre da cura. E diz que enaltecer ao Senhor e amar ao Senhor é abandonar tantas coisas e defeitos que nós temos para agradar a Ele. Isso é o importante. Bem, então eu lhes contava, irmãos, que hoje vamos estar lendo a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia em Joel, no livro do profeta Joel, capítulo 2, e vamos ler desde o alguns versos do 2, e depois vamos continuar desde o verso 12 até o 32. Como eu disse para vocês, vamos estar lendo a Bíblia. E Joel, eu acho que já vocês lá todos têm pronto o livro do profeta Joel. O profeta Joel, quando nos dias das suas profecias, estava reinando em Israel, Joás, e em Jerusalém, Joás, Uzias e Amacias. Esses três reis, eles estavam governando em Israel, governando em Jerusalém, e por aquele tempo estava lá o profeta Joel, profetizando. Lembremos, ou neste momento, nós vamos voltar na história, porque nestes dias nós estivemos falando das lamentações, nós estivemos falando da destruição de Jerusalém, o que houve, mas aqui vamos voltar na história, porque com estes reis, Joás, Uzias e Amacias, ainda faltavam alguns anos para que se cumprisse a destruição que houve em Israel e em Jerusalém principalmente. Então Joel estava profetizando, mas que profecia tão formosa, porque essa profecia, quando nós vamos ler ela, vamos perceber que o Senhor estava falando por meio de Joel, era da sua igreja, estava falando do futuro, dos crentes em Cristo Jesus. Isso nós vamos ver que era disso a profecia. E faz sentido que naquela época, aqueles reis e aquelas pessoas, quando eles ouviram a profecia de Joel, ninguém acreditou, ninguém quis acreditar nem aceitar. Bem, Joel capítulo 2 diz, tocai a trombeta em Sião. Lhe diz, tocai a trombeta em Sião. Sim, a Sião física e material era Jerusalém, mas a espiritual, aquela que Deus estava realmente falando, era a igreja do Senhor. A igreja do Senhor ainda não tinha começado.
Faltavam muitos anos, muitos séculos, para que se cumprisse, para que chegasse Cristo Jesus para fundar a sua igreja, mas já que o Senhor estava dizendo, tem que tocar a trombeta em Sião. Já na mente de Deus, na ideia de Deus, já estava a sua igreja. E diz, tocai a trombeta em Sião e dai o alarme em meu santo monte. O santo monte era a mesma cidade de Jerusalém. O santo monte era essa cidade que Davi construiu. Diz que ele construiu uns palácios e chamava a cidade de Davi a cidade do grande rei. Toda aquela parte física, material, que foi construída naquela época, tanto Davi quanto Salomão estavam simbolizando ou eram o protótipo de Cristo e da igreja e Cristo Jesus no futuro. Mas por aquele tempo, Deus falava com eles, para aquela parte física e material, Deus estava falando com eles. Aqueles habitantes, aquelas pessoas, estava falando com eles e disse para eles: e dai o alarme, meu santo monte, e tremam todos os moradores da terra. Quando diz tremam todos os moradores da terra, está falando de todo o povo de Israel, o território. Porque vem o dia do Senhor, porque está próximo. Esse dia do Senhor era o castigo que o Senhor tinha dito que eles teriam por serem pecadores, eu digo. Por terem multiplicado a maldade nos seus corações. Então Deus queria que Deus ia destruir eles, e é por isso que ele dizia para eles por Joel: se preparem, já é tempo de que a trombeta toque para que comecem os dias maus lá em Israel, lá em Jerusalém, na Judá. E diz o verso 2, dia de trevas e escuridão, dia nublado e denso. Isso se refere a todas as tribulações e os momentos difíceis que eles viveram. Como sobre os montes estende-se a alva, assim virá um povo numeroso e forte, se referindo à Babilônia, ao seu rei e ao seu exército, ao exército da Babilônia, diz: assim virá um povo numeroso e forte, semelhante a ele não houve jamais, nem depois dele haverá por anos de muitas gerações. Então estava destacando que viria esse rei da Babilônia com o seu exército para bater contra Sião, para bater contra o santo monte de Deus. E agora aqui vamos passar, depois já que Deus diz por meio de Joel que eles se preparassem porque vinha este castigo, essa destruição para Jerusalém e os seus habitantes, para todo o território de Israel. Então já o Senhor aqui no verso 12 diz já, depois que Deus anuncia para eles esse castigo, essa destruição, que eles se arrependessem, que mudassem a sua postura que eles tinham naquele momento, que eles deixassem de ser idólatras, que eles buscassem a Deus de todo o coração, com sinceridade. Então já no verso 12 diz Deus: por isso agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração com jejum, pranto e lamento. Está lhes dizendo: se arrependam, eu estou lhes dando a última chance. Rasgai vosso coração e não vossas vestes, porque naquele tempo, quando uma pessoa estava triste ou tinha que se arrepender perante Deus, o que eles faziam era rasgar as suas roupas. Às vezes eles arrancavam a barba deles e eles se vestiam de preto e eles cobriam o seu corpo de cinzas e eles ficavam no chão lá, deitados, chorando e pranteando. Esse era o jeito como eles tentavam chamar a atenção do Senhor para que Ele perdoasse eles ou abençoasse eles, bem, fizesse Deus alguma coisa com eles. Então Deus aqui lhes diz: rasgai vosso coração. Eu não quero mais que vocês rasguem as suas vestes, porque quantas vezes vocês têm rasgado as vossas vestes e vocês continuam na mesma coisa, continuam no mesmo pecado. Agora o que eu quero é que vocês rasguem o vosso coração, que sejam sinceros, que tudo o que façam, o façam de coração sincero. Diz: convertei-vos ao Senhor, se convirtam ao Senhor, porque é benevolente, compassivo e tardio em se irar e grande em misericórdia, pronto para anular o castigo. O próprio Senhor castigou eles, mas doeu mais nele. No coração de Deus doeu mais o castigo que ele deu para esse povo.
E depois aqui no verso 15 diz que se a pessoa se arrependesse, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e deixará após si uma bênção. Então diz Deus, sim, estava lhes dando mais chances. Deus a nós hoje também é a mesma coisa, nos dá muitas chances. E no 15 diz, tocai a trombeta em Sião, proclamai um jejum. Convocai a assembleia solene, reuni-vos ao povo, santificai a reunião, juntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo de sua recâmara e a noiva de seu tálamo. Diz, todos saiam para se arrepender, todos saiam para buscar de Deus, para clamar a Deus, para ser sinceros com Deus, para se afastar do pecado, da idolatria, para ver se talvez Deus tenha misericórdia. Ele está dizendo aqui que estava lhes dando a última oportunidade. Quantas vezes o Senhor a nós também tem nos dado muitas oportunidades? Eu acho que muitas vezes Deus tem nos dado e continua nos dando oportunidades na nossa vida. Muitas pessoas me contam que têm ficado doente e que no meio da sua doença eles morreram e eles estão lá no céu, num lugar muito especial, e Deus diz para eles, volte, se arrependa, busque do espiritual, busque os dons e trabalhe e faça as minhas coisas porque eu vou te dar mais uma chance. Deus diz a essas pessoas e a pessoa volta a viver, volta a ter vida. Então é por isso que Deus aqui fez isso com este povo, hoje Ele faz conosco também. E aqui no verso 18, então, o Senhor diz, se vocês se arrependem, segundo o que lhes disse no verso 17, que todos se arrependessem e que todos se entregassem a Deus de todo o coração. No 18 lhes diz, o Senhor, cheio de zelo por sua terra, teve piedade de seu povo. Respondeu o Senhor a seu povo, eis que eu vos envio pão, vinho e azeite, e deles sereis saciados, e nunca mais farei de vós o escárnio das nações. Aqui o Senhor estava fazendo umas promessas maravilhosas, e essas promessas maravilhosas não foram desfrutadas por aquelas pessoas daquela época, eles não desfrutaram dessas promessas, mas essas promessas têm sido desfrutadas pela Igreja do Senhor Jesus Cristo. Os crentes no Senhor são os que têm vindo a desfrutar dessas promessas que Deus fez por meio de Joel. Porque a palavra do Senhor não é dada à toa. Não é que Deus vai estar falando e amanhã Ele vai se arrepender e hoje Ele disse talvez e amanhã diz, não, eu errei. Como vocês não se arrependeram, então eu não vou dar para vocês. Não, o Senhor continuou firme com as suas promessas. Se arrependem, se vocês me buscam, eu vou perdoar vocês. Aqueles que habitavam naquela época não quiseram se arrepender, mas essas promessas continuaram vigentes. Por que continuaram vigentes? Porque ficou um remanescente, e por meio desse remanescente veio o Senhor Jesus formar a sua igreja. E Ele formou a sua igreja em Jerusalém com pessoas da sua mesma terra, do seu mesmo povo, com os judeus. Então aí Deus começa a cumprir essas promessas, e não somente naquela época, porque já passaram mais de 2000 anos, mas hoje em dia nós, os que estamos conhecendo essa palavra, esse caminho formoso do Senhor, nós hoje também estamos desfrutando dessas bênçãos. Então nós estamos desfrutando quando diz, eu vos envio pão, vinho e azeite, e dele sereis saciados. Sim, nós hoje desfrutamos da presença e da manifestação do Espírito Santo. E que Ele, Deus, em nossas vidas e em nossos corações, está nos dando a felicidade, está nos dando esse alimento espiritual para viver. Esse vinho, esse azeite, é o Espírito, é o consolo que Deus nos dá, como Ele nos guia, a orientação, o ensinamento, Ele nos dá paz, Ele nos dá tranquilidade, Ele nos dá felicidade no momento preciso da vida, Ele nos dá para comer, Ele faz que apareça comida, Ele resolve os nossos problemas e dificuldades. Tudo aquilo é o pão, o azeite, o vinho que o Senhor estava aqui oferecendo àqueles que se arrependessem, àqueles que seguissem Ele de coração sincero. Então hoje nós estamos aqui falando
que continuemos conhecendo a Deus, continuemos conhecendo ao Senhor por meio da leitura desses capítulos. Esse Deus que se manifestou naquele tempo, muitos milhares de anos atrás, e que hoje em dia é o mesmo que está aqui falando conosco e nos confortando e está nos consolando. Agradecemos a Ele. Há muitas pessoas agora que vão ficar doentes e vai acontecer muitas doenças com eles por causa das situações que estão vivendo. Então as pessoas vão entrar em desespero, mas nós não, porque nós temos a Deus e estamos confiados no Senhor. E aqui no verso 21, então, o Senhor também lhes dizia, para os daquela época e os de hoje, lhes diz, terra, não temas, alegra-te e regozija-te, porque o Senhor fez grandes coisas, sim. Grandes coisas e maravilhosas coisas o Senhor tem feito, e no verso 22 diz, animais do campo não temam, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seu fruto, a figueira e a videira darão seus frutos. Falando o Senhor aqui das duas formas, literal e simbólica. Literal, porque estava falando da abundância da comida, mas também simbólico, falando que animais do campo está se referindo a pessoas, a seres humanos. Os pastos do deserto é um coração sem Deus. Quando esse coração, essa pessoa ouve falar de Deus e aceita as coisas de Deus, então já não é mais um coração deserto, mas já há pasto naquele deserto. Num deserto não há vegetação, mas aqui diz que no deserto haveria pastos. Então o coração do homem que está sem Deus é um deserto. Mas quando Deus vem ao coração dele, então ele vira um deserto com pastos, com vegetação, porque são essas as bênçãos do Senhor. E diz, as árvores darão seu fruto, se referindo também a seres humanos, que vão levar o fruto do Senhor. O Senhor Jesus Cristo dizia, toda árvore que não leve bom fruto será cortada e será queimada. E toda árvore que tenha bom fruto será limpada para que leve mais fruto e será muito abençoada, se referindo às pessoas, aos homens, às mulheres que tenham frutos, que façam as boas obras de Deus, que vivam uma vida santa, justa, cheia de valores, cheia de virtudes, uma vida cheia de misericórdia, de amor, de tolerância, de resignação, de compreensão uns com os outros, de se amar uns com os outros, de se perdoar uns com os outros. Porque os seres humanos, nenhum de nós é perfeito. Alguns de nós temos um defeito, algum outro tem outro defeito. Algum tem uma qualidade ou virtude e o outro tem outra qualidade e virtude. Então todos temos que chegar numa compreensão, num entendimento de nos amar, de nos perdoar, de orar uns pelos outros para que tire o defeito que aquele tem, mas você também ore pelo defeito que eu tenho e não estar criticando e falando mal das pessoas, dizendo para elas que elas são ruins, que elas fizeram as coisas que eram ruins, que olhou errado, que disse errado. Não, mas que os filhos de Deus, a igreja do Senhor, é uma igreja de compreensão, de amor, de carinho, de educação. Na igreja do Senhor devem sair os valores, virtudes e qualidades para o mundo, o bom exemplo para o mundo. Então é por isso que o Senhor aqui diz, animais do campo, não temam, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seu fruto, a figueira e a videira darão seus frutos. E no 23, vós, pois, filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará a chuva na justa medida, fará descer sobre vós chuva temporã e tardia. O que é isso quando o Senhor diz, porque vos dará a chuva na justa medida? A chuva na justa medida que Deus deu foi a manifestação que Deus teve desde Moisés. Lembremos que Moisés subiu no monte e falou com Deus, esteve lá 40 dias e 40 noites falando com Deus, e Deus lhe deu os mandamentos, as leis.
E depois Deus começou a se manifestar com milagres e sinais todo o restante do tempo de Moisés e de Josué, e depois veio os juízes, e depois de juízes veio os reis, e aí lá estavam os profetas de Deus, e Deus fazia milagres e sinais, e Deus se manifestava, e Deus descia com a sua glória quando Salomão inaugurou o templo formoso. Então isso se chama a chuva na justa medida, quer dizer, a primeira manifestação que Deus fez com o homem, com os seres humanos, de se manifestar desse jeito tão abertamente, falando por profetas com eles, falando com eles por sonhos, por visões, por profecia. Então, essa é a chuva na justa medida, diz Deus. Ele vos dará a chuva na justa medida, fará descer sobre vós chuva temporã e tardia, como no princípio, nos fazendo entender que haveria outro tipo de chuva para o futuro. E essa chuva para o futuro é a que nós estamos desfrutando hoje, glória ao Senhor. Porque hoje temos a chuva espiritual, os dons. Temos ao Senhor que fala conosco por sonhos, por visões. Às vezes não entendemos os sonhos, às vezes não entendemos muito bem as visões, mas glória ao Senhor que alguma coisa Deus está falando conosco, Ele está lembrando de nós, Ele fala conosco em profecia, Ele nos faz uma promessa e nós vemos que se cumpre essa promessa. Por exemplo, quando o Senhor me dizia, dessa irmã me dizia, eu vou ter misericórdia dela e vou curar ela. Imediatamente, quando ela ouviu o que Deus tinha dito, imediatamente ela foi curada e tiraram ela dessas máquinas e os médicos ficaram surpresos. Então nós vemos um milagre, nós vemos essa chuva temporã e tardia, quer dizer, a manifestação de Deus, a manifestação do Espírito Santo. Agradecemos ao Senhor. Então é isso que está falando, chuva temporã e tardia. Então diz, as eiras se encherão de trigo. As eiras são uns lugares que há na terra muito limpos e lá eles colocam o trigo e lá trilham ele e separam o grão da raiz. E então isso se enche de trigo. Então diz, as eiras se encherão de trigo, quer dizer, a abundância da comida, e os lagares transbordarão de vinho e azeite, onde preparam as uvas, e diz que tudo isso é simbólico. As eiras se encherão de trigo, os corações das pessoas serão cheios, terão a abundância de Deus. O coração de um homem ou uma mulher que tem a Deus é um coração alegre, é um coração cheio de educação, de amor, de misericórdia, de paciência, humildade, de tudo aquilo, irmãos. São essas as eiras cheias de trigo, um homem ou mulher cheio de Deus, bendito Senhor. E diz o 25, e vos restituirei os anos que comeu o gafanhoto devorador, o voador, o destruidor e o cortador, meu grande exército que enviei contra vós. O que significa isso, que ele iria restituir os anos que comeu o gafanhoto devorador? Qual era o gafanhoto devorador? Era o rei e o exército do país vizinho. Lembremos que os sírios, os assírios, os egípcios, os caldeus, muitos reis de muitas nações vieram para atacar, a batalhar contra os israelitas. Então o Senhor compara eles com um gafanhoto devorador, compara eles com um voador, com um destruidor. Esses são insetos, mas eram insetos poderosos que quando Deus mandou esses reis com o seu exército para fazer maldade contra o povo de Israel, eles eram fortes e o povo de Israel sempre perdia as batalhas contra eles e eles ficavam tristes por causa disso. Eles diziam, Deus nos abandonou. Porque como eles estavam pecando, Deus deixava eles sozinhos, mas esse devorador, voador, destruidor, eram todos esses reis que vieram contra o povo de Israel. E diz, e o cortador, meu grande exército. Então, como nós vemos, esse gafanhoto e esse voador eram espíritos poderosos. Por exemplo, o gafanhoto devorador, um espírito muito poderoso em forma de gafanhoto que chegou e entrou no rei, vamos supor que o rei da Síria.
entrou no rei com o seu exército, eles imediatamente foram e fazer maldades e machucaram e destruir o povo de Israel. O voador, outro espírito poderoso que entrou em outro rei, por exemplo, os egípcios, que também atacaram muitos israelitas. E desse jeito nós vemos como Deus permitiu mandar todos esses espíritos, esses demônios poderosos. Eu imagino, irmãos, como será esse demônio poderoso desse vírus? Como será de grande e poderoso que não podemos nem comparar ele com um gafanhoto, nem um voador, nem um destruidor. Nós temos que comparar ele com uma galáxia, do tamanho de uma galáxia, porque está cobrindo o mundo inteiro. Então, como será de poderoso e grande esse demônio? Que título vamos dar para ele? Como que compararemos ele, que tenha estado rodeando o mundo para tirar algumas vidas? Bem, então tudo isso, o poder de Deus faz. Mas Deus está aqui falando que todas essas coisas acontecem com os desobedientes, as pessoas que andam sem Deus, mas também está dizendo que se arrependessem de coração, eu vou tirar tudo isso e eu vou lhes dar bênçãos e abundância. E aqui lhes diz, se vocês se arrependem, eu vou restituir tudo o que foi destruído e tudo que esses espíritos maus ou tudo o que esses países com os seus exércitos fizeram contra vocês. Eu vou restituir tudo aquilo. Eu vou lhes dar bênção, triunfos, vitórias, vou lhes dar paz. E no verso 26 diz, comereis até vos saciar, então eu vou lhes restituir, mas é claro, está falando para um grupo de pessoas arrependidas. Comereis até vos saciar e enaltecereis o nome do Senhor vosso Deus, o qual fez maravilhas para vós, e nunca meu povo será envergonhado. E sabereis que eu estou no meio de Israel, glória ao Senhor, e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro. E meu povo jamais será envergonhado. Mas qual povo? O daquela época? O físico? Não. Era o espiritual. Era o povo espiritual, o povo que o Senhor Jesus Cristo iria formar séculos depois. Esse é o povo que realmente não vai ser envergonhado. A igreja do Senhor Jesus Cristo, os filhos de Deus, eles não vão ser envergonhados diante do mundo, porque como eles vão se arrepender mesmo e vão viver uma vida reta com o Senhor, então Deus estará com eles e Deus estará lhes dando o triunfo e vai colocar eles, vai enaltecer eles, e todas as nações e todas as pessoas terão que reconhecer e admirar esse povo, essa igreja, ou esses crentes, ou esses filhos de Deus. É essa a promessa que o Senhor tem feito ao respeito do seu povo, da sua igreja, do seu Israel espiritual. Glória a Deus, porque é um Israel espiritual que Deus está preparando. E aqui no verso 28, vejam o que diz. Diz, e depois disso é o quê? Depois disso o quê? O que é depois disso? Derramarei meu espírito sobre toda a carne. Depois disso, depois que vocês tenham se arrependido de coração, depois que eu comece a lhes dar a abundância e comece a pregação do evangelho, como é o que o Senhor Jesus Cristo fez quando veio na terra, quando Deus se manifesta como ser humano, porque Deus, em seu poder, diz que ele virou um ser humano por um tempo, mas não a totalidade de Deus. Uma partezinha muito pequenininha de Deus se formou como ser humano e diz, eu vou estar entre os homens, eu vou estar entre eles por algum tempo. E é quando já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, faz esse milagre grande e vem como o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, como esse ser humano que muitas pessoas menosprezam, muitas pessoas zombam dele. Então, diz, e depois disso, então o que? Derramarei meu espírito, porque é que o Senhor Jesus Cristo foi quem trouxe o arrependimento. Tudo isso que nós acabamos de ler, que Deus pediu que eles se arrependessem e que Deus ia lhes perdoar e ia lhes restituir e ia lhes dar tudo de volta, todos os bens que eles tinham, tudo isso foi feito pelo Senhor Jesus Cristo, mais ninguém, porque o povo literal físico daquela época, eles não conseguiram, eles não fizeram. Então, por isso foi a cidade destruída
removida fisicamente. Mas o Senhor Jesus Cristo, séculos depois, ele sim começou a pregar, a ensinar para as pessoas que se arrependessem, se arrependam, busquem de Deus, acreditem em Deus, esqueçam-se da idolatria, esqueçam-se daquilo e do outro. E ele começou a ensinar para o povo, para as pessoas que tinham que se arrepender e buscar a Deus de sincero coração. Então o Senhor Jesus conseguiu sim essas coisas. E então Deus diz, agora eu vou lhes dar a abundância, então no deserto já vai sair o pasto, as árvores terão o seu fruto, Sião vai se alegrar, Jerusalém vai se alegrar o povo de Israel, mas o espiritual, já não mais o físico. Então já Deus começou a restituir e o Senhor Jesus disse sim. Tudo aqui vai voltar a nascer, todos vão voltar a nascer. Você será um novo homem, uma nova mulher que vai nascer novamente. E alguém lhe dizia, Senhor, mas como vamos voltar para o ventre da nossa mãe para voltar a nascer? E ele disse, não, é que é o Espírito de Deus quem vai te rejuvenescer, vai te restituir, vai te regenerar, vai te limpar e fará que você seja um homem ou uma mulher com uma mente diferente, uma mente de amar a Deus por cima de todas as coisas, de agradar a Deus. É isso que o Senhor estava dizendo e ele conseguiu. E depois o Senhor de estar pregando, ensinando e fazendo milagres e permitindo já que as árvores começassem a dar esses frutos bons, que eram as pessoas, que já começasse no deserto a ter vegetação, o coração do homem. Então o Senhor lhes disse, eu vou embora, mas eu vou deixar para vocês trabalho aqui, funções, vocês devem continuar com o trabalho e eu não vou deixar vocês sozinhos. O meu Espírito, o Espírito Santo vai ficar aqui com vocês, então o Espírito Santo vai continuar fazendo esse trabalho. E isso o Senhor fez, e é por isso que diz o verso 28, e depois disso derramarei meu Espírito sobre toda a carne, quer dizer, sobre todo o ser humano, não somente os judeus, os israelitas, mas os gentios também de outras nacionalidades, sobre toda a carne, e profetizarão, vossos filhos e vossas filhas, vossos anciãos sonharão, e vossos jovens terão visões. Está falando já da manifestação do Espírito Santo, dessa promessa que Cristo Jesus fez. Ele disse, eu vou embora, mas aqui vai ficar o Espírito Santo com vocês. E o Espírito Santo não é por um tempinho, é para sempre. E vocês sabem até quando é esse para sempre? É até que o Senhor Jesus Cristo venha nas nuvens pela sua igreja. Então diz que a igreja vai embora com o Espírito Santo e aí até lá. Mas por enquanto diz que o Espírito Santo vai estar lá, guiando os homens e as mulheres que acreditam em Deus e acreditam que Ele tem mandado o Espírito Santo, que o Espírito Santo é quem guia, orienta, ensina, aquele que dá os dons espirituais e que Deus se manifesta por meio desses dons e Deus fala ao homem e à mulher. Que difícil é hoje acreditar nessas coisas. Para os homens, para os que não acreditam, os ateus, eles não acreditam nessas coisas. As pessoas acreditam no seu próprio poder, as pessoas acreditam no seu dinheiro, nos seus títulos, nas suas posições, nos seus lugares, nos seus governos, como são os altos governos. É nisso que eles acreditam, neles mesmos, na sua ciência, na sua tecnologia. É nisso que eles acreditam. Mas eles não querem acreditar num Deus poderoso, que é quem nos governa e quem permite que eles sejam científicos, que eles tenham tecnologia, que eles saibam muito, porque é Deus quem dá para eles. Isso eles não acreditam, eles não valorizam, eles não falam. Eles não permitem que Deus seja colocado no primeiro lugar que deveria ser dele. É isso que acontece. Porém, a igreja do Senhor, glória a Deus, está sendo guardada, protegida pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, na sua misericórdia, nos guardando o seu povo, a sua igreja, os seus escolhidos, pouquinhos que nós somos em número. E eu acho que o Senhor terá que nos olhar com uma lupa, o próprio Senhor nos olhar com uma lupa para nos
nos enxergar do pouquinhos que nós somos comparados com a quantidade de pessoas que há no mundo. Mas nós aqui amando ao nosso Deus e esperando nele, confiando no Senhor. Então agora, há pessoas que dizem, não, mas é que agora, como a igreja não está aberta, então acabou a igreja. Não, provavelmente vão embora aqueles que não vão, senão somente para buscar do material. As pessoas que só vão para buscar o material nunca vai achar nada em lugar nenhum, mas os que amam a Deus, no lugar onde eles estejam, a igreja está com eles, porque a igreja é o coração. Então, não vamos dizer, é que fecharam a igreja. Não, como assim fecharam a igreja? Se você é a igreja, o seu coração é a igreja. Então, não pensem desse jeito. E aqui diz o Senhor que então, sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias, e no 29. E farei prodígios no céu e na terra. O 31 diz, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, mas não era o sol físico nem a lua física, mas os grandes, as pessoas importantes. O sol, se diz que o povo de Israel era um sol, o povo de Israel era uma lua, os astros mais importantes e mais destacados que tinha sobre o universo, sobre todo o globo terrestre, porque era o povo de Deus, o povo privilegiado do Senhor. Então, eram os principais. Quando diz que o sol se converterá em trevas, é porque como eles não acreditaram naquela época, eles não acreditaram no Senhor Jesus Cristo, eles não acreditaram nele, mas mataram ele fisicamente. Porque eles não quiseram acreditar, eles continuaram em trevas, eles ficaram em trevas. E o mesmo que diz que a lua em sangue porque era num sentido metafórico, houve guerras. E depois do Senhor Jesus, 40 anos mais ou menos, a história conta que veio uma destruição contra Jerusalém, contra o povo novamente, para destruir e outra vez derrubar o templo, para acabar com tudo, e houve muita mortandade. E todos foram espalhados por diferentes lugares. Então, desse jeito, nós vemos que a parte física e material, Deus cumpriu logo, mas ficou o espiritual, que era o importante. A igreja do Senhor, quando o Senhor disse, é que o reino não é deste mundo, não é um reino físico, é um reino espiritual. E não somente vai ser com pessoas dos judeus ou dos israelitas, mas vai ser com pessoas de todas as nações que vão acreditar e vão buscar a Deus de todo o coração. E Deus vai lhes dar do seu espírito, e Deus vai estar com eles e vai formar de todas essas pessoas um povo, uma igreja. Então é por isso que é espiritual. Por quê? Porque a igreja está no coração que nós temos. Então é por isso que se diz que a igreja é espiritual, não é física. Não é um templo físico. Isso é muito difícil para muitos, é muito difícil entender e compreender, mas para outros é fácil entender. E é por isso que temos que estar falando sempre da mesma coisa, quase, e ensinando. Agora vamos passar num momentinho para Atos, para olhar se realmente se cumpriu essa promessa ou não. Essa promessa que Joel fez, eu acho que passaram muitos séculos, 6, 8, 10 séculos, eu não sei, eu não fiz a conta de quantos séculos passaram para que isso se cumprisse, isso do derramamento do Espírito Santo. E aqui em Atos 1, vamos olhar para ver se é verdade que se cumpriu. Em Atos, capítulo 1, para olhar se é verdade que esse Deus que falou pela boca de Joel naquela época daqueles reis que estavam reinando naquela época em Jerusalém e em Israel, se era a palavra de Deus e se é esse Deus poderoso o mesmo Deus. Aqui em Atos passaram muitos séculos e depois de muitos séculos, diz aqui em Atos 1, e diz, no primeiro tratado, ó Teófilo, está falando aqui, eu acho que é Lucas quem escreveu esta história dos Atos, e ele escreveu a um homem importante, que era um grande filósofo,
uma pessoa muito sábia, muito inteligente, e lhe disse: ó Teófilo, fiz menção de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi recebido acima, depois de dar mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. A esses apóstolos, o Senhor Jesus lhes disse, depois de haver padecido, diz que ele se apresentou vivo com muitas provas que ninguém conseguia duvidar delas, ninguém conseguiu questionar que o Senhor Jesus ressuscitou e se apresentou vivo a muitos. Diz que aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes a respeito do reino de Deus. E estando reunidos com eles, mandou-lhes que não saíssem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai. Qual era a promessa? Quando ele lhes disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias, o Senhor lhe deu ordens aos seus apóstolos. Depois que ele ressuscitou, diz que ele falou com eles durante 40 dias e se apresentou para muitas pessoas. Os apóstolos lhes disse: não vão embora de Jerusalém, vocês têm que esperar o derramamento do Espírito Santo. Lembrem-se da promessa de Joel 2. Lembrem-se que Deus vai mandar essa promessa. E foi assim, esse derramamento do Espírito Santo, e assim cumpriu-se. Diz aqui no verso 6, diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ainda estavam perguntando para ele se haveria algum rei físico em Israel. Então o Senhor lhes disse: não vos compete conhecer os tempos ou as épocas de Deus, porque isso pertence ao Senhor. Quer dizer que ele não quis dar nenhuma resposta sobre essa pergunta. O 8. Mas o Senhor lhes disse: mas o que eu vou dizer para vocês é o seguinte: recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até as regiões mais o quê? Aí já o Senhor disse: em todos os lugares vai estar o quê? Vão estar sendo testemunhas de mim. Vocês falarão de mim. Porque o Espírito Santo vai vir a cada um de vocês, e o Espírito Santo é quem vai dar testemunho que eu sou o verdadeiro, que eu sou a verdade, o caminho, aquele que leva a vida eterna. O Espírito Santo é quem vai se encarregar de ensinar para todos a importância e quem é, quem era, quem é e quem vai ser o Senhor Jesus Cristo. E é o Espírito Santo. E realmente diz que, no capítulo 2, diz que veio o Espírito Santo dias depois. Aqui diz que no dia de Pentecostes, que era uma festa dos judeus, diz que nesse dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. E diz que de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso que soprava, e encheu toda a casa, e lhes apareceram línguas como de fogo, que repartindo-se pousaram sobre cada um deles que estavam na reunião. Diz que havia 120 pessoas, entre eles homens e mulheres, na reunião congregados. E diz que na cabeça de cada um deles pousaram umas línguas de fogo. E no 4 diz: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas ou idiomas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então o Espírito Santo estava lá, batizando eles. Eles receberam o derramamento do Espírito Santo, como disse Joel, no que acabamos de ler, e eles começaram a profetizar para todas as pessoas, e diz que lá em Jerusalém estavam reunidas pessoas de muitas nações e de muitas línguas, e que todos estavam confusos, todos estavam atônitos do que estava acontecendo. E diz que tinha pessoas da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, na Ásia, a Frígia, a Panfilha, aqui no verso 10, a África, o Cirene, os romanos, cretenses, árabes, diz, todos
Ouvimos-los falar em nossas línguas, no 11, as maravilhas de Deus. Glória ao Senhor. O cumprimento da promessa que Deus fez por Joel, que nos últimos dias viria o derramamento do Espírito Santo e todos falariam em línguas e todos veriam sonhos e teriam visões. Glória ao Senhor. Então, aqui achamos a manifestação de Deus, a manifestação do Espírito do Senhor, assim como o Senhor fez a sua promessa maravilhosa por meio dos profetas na antiguidade. O que dizer de Isaías? Quando nós lemos Isaías, achamos as promessas maravilhosas de Deus falando e oferecendo, prometendo a manifestação do Espírito Santo. E muitas pessoas hoje, os grandes teólogos e os grandes filósofos e os grandes sábios do dia de hoje dizem que o Espírito Santo foi para aquela época, que foi para a época antiga. Isso foi para aquele tempo, mas hoje não. Porque, claro, eles estão enfraquecendo a Deus, eles estão diminuindo e tirando o poder de Deus. Será que Deus não é poderoso para manter a sua promessa e a sua palavra o tempo todo? Então, de forma que vai passando o tempo, vão passando os anos, as gerações, e Deus vai se enfraquecendo até que some Deus? Ah, não, então já o homem ficou, o homem tão poderoso que ficou. O homem que é tão poderoso, então, é o único que ficou. E Deus se enfraqueceu e some e vai embora e acabou o poder dele. Que ridículo. E que blasfêmia ao mesmo tempo. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Quando esses grandes sábios, pessoas que dizem que sabem muito, criticam essas coisas e diminuem a presença de Deus, a manifestação de Deus, eles menosprezam e falam que Deus já não se manifesta porque acabou o poder de Deus, que foi naquela época, mas que agora não. Mas é que hoje em dia é igual. Deus é o mesmo ontem e hoje. Ontem é igual o quê? A manifestação de ontem é a mesma de hoje, de sempre. O poder que Deus teve ontem, na época de Moisés, e tudo que Deus se manifestou com o seu poder, com maravilhas, é o mesmo poder que Deus tem hoje conosco e terá para sempre. E quem manda? Quem manda os tornados, os furacões, todas essas coisas que são difíceis para o homem? Isso sim, o homem é bem pequenininho diante disso, ele não pode fazer nada. O homem tem que se esconder embaixo da terra para que não venha sobre ele isso. É isso que faz, porque Deus é poder, Deus é o mesmo ontem e hoje. Então, esses grandes científicos que se arrependam, os grandes filósofos e teólogos que não sabem nada, que se arrependam, que leiam a Bíblia, que busquem de Deus, para que Deus tenha misericórdia com eles e Deus se manifeste nas suas vidas e ensine para eles, porque tadinhos, as pessoas estão perdendo tempo e a ira de Deus vem sobre todas essas pessoas, porque é isso que acontece. Então, nós aqui, que as pessoas dizem de nós, é que eles são os analfabetos, eles são os coitados, não é? É isso que eles falam de nós. Mas nós aqui, analfabetos, coitados, humildes, como seja, nós estamos desfrutando da grandeza de Deus, da mão de Deus, quando Deus tem tirado pessoas que estiveram sequestradas e Ele tira eles como se fosse magia, como poderia se dizer, tirou uma pessoa, tira elas do perigo. Quando uma pessoa está morrendo de fome e Deus manda um ave, um pássaro para que venha e traga comida para ele, glória a Deus, isso faz um Deus poderoso. Os grandes homens não. Os grandes científicos, nem os grandes teólogos, nem os grandes filósofos, eles não fazem isso, eles não têm esses poderes, eles têm só blá blá blá. E só, mas eles não têm poder. Nós, graças a Deus, que Ele tem nos dado poder. O poder da oração, o poder de confiar em Deus, o poder de clamar a Deus, amar Ele. É esse o poder que o Senhor tem nos dado. Glória ao seu nome. Os meus queridos irmãos e irmãs, todas as pessoas que hoje nos assistiram,
Que Deus abençoe vocês grandemente, que Deus esteja com vocês, que vocês continuem em frente, que nós somos fortes, os filhos de Deus somos fortes. Os filhos de Deus somos os poderosos da terra. E assim diz Deus. Louvado o nome do Senhor, glorificado o nome do nosso Deus. Vamos orar. E vamos estar orando para agradecer ao nosso Criador, ao nosso Pai. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, Creador de los cielos y la tierra, Creador nuestro. Eres nuestro Rey, nuestro gobernante. Eres el poderoso, el justo. Eres el misericordioso, el Rey grande sobre todos los reyes, el Santo de los santos, el Señor de señores. ¿Quién como tú, Jehová? ¿Quién como tú, si eres nuestro Dios poderoso? Gracias te damos. Gracias porque te conocemos. Hemos visto tu mano poderosa. Hemos visto tu mano misericordiosa haciendo milagros y señales entre nuestras vidas. No somos unos ignorantes como el mundo nos puede tildar. No somos ignorantes, por el contrario, Señor, nos consideramos inteligentes, porque el hombre y la mujer inteligente es aquel que conoce a Dios y sigue sus caminos. Bendito tu nombre para siempre. Gracias, Señor, porque este es el privilegio que tú nos has dado. Gracias por conocer tu camino. Gracias por conocer tu palabra. Gracias por conocer la Biblia, Señor. Gracias. Gracias porque tenemos la oportunidad de leer y de conocerte, Señor, y que nuestro corazón se regocije, nuestra alma se alegre y se regocije en Dios nuestro Salvador. Gracias, Señor. ¿Cómo te pagaremos todos tus bienes, tus misericordias, Señor? ¿Cómo te pagaremos, Señor? No tenemos, Señor, cómo pagarte, pero sí queremos entregarnos a ti y buscarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, creer en ti, confiar en ti. Bendito, alabado tu nombre. Bendito seas, mi Señor. Las alabanzas, la honra y la gloria sean para ti, desde ahora y para siempre. Y en tu misericordia, Padre, en tu amor, te pedimos, Señor, que tú extiendas tu mano sobre todas las personas enfermas, personas que tienen enfermedades incurables, enfermedades de muerte. Que tú, Señor, extiendas tu mano y seas tú sanando y limpiando y libertando. También quitando, Señor, reprendiendo este espíritu malo, este poder del diablo, estos virus. Destrúyelo, Señor. Quita todo esto, Señor. Ten misericordia, Señor, de aquellos que te claman, que buscan, confían en ti. Ten misericordia, Señor, de los menesterosos. Extiende tu mano y tu mirada con todos, mi Padre. Gracias, Padre. Gracias porque tú así lo haces, mi Señor, porque ese es tu amor, esa es tu misericordia. Gracias, mi Señor, porque nosotros no tenemos palabras cómo expresarnos delante de ti, para decirte todo lo que nuestra alma siente, nuestro corazón siente. Porque ese lenguaje no lo conocemos, pero tú lo conoces. Tú conoces nuestro corazón. Gracias. Gracias, Señor, por las sanidades, por los milagros, por escuchar la oración de tus hijos. Consuela a tus hijos, Señor. Consuélales porque hay algunos débiles, algunos que están débiles y están angustiados y se preocupan. Bênçãos vêm, grandes bênçãos vêm. Vem muitas bênçãos, muita bênção para todos aqueles, os meus filhos que me amam e que realmente me seguem. Vem muitos triunfos e vitórias e eu vou lhes dar muito progresso, muita prosperidade, muitos galardões. Eu vou estar usando os meus, vou lhes dar muitos dons perfeitos e vão estar trabalhando com esses dons espirituais, porque eu vou estar levantando muitos profetas,
muitos mestres e mestras eu vou levantar e haverá uma união perfeita em todos aqueles que eu vou estar levantando para que eles trabalhem nas minhas coisas, para que eles me sigam. Vão estar profetizando para muitas pessoas importantes. Vocês vão profetizar para eles e nunca vão se cansar de fazer isso, porque é o meu poder, é a minha palavra e o meu espírito. O meu espírito está se regozijando e meu espírito se move no meio da humanidade. Mas continuem em frente, porque há bênçãos. Continuem em frente, porque tudo vem no seu tempo. Não tenham lamentos, não tenham tristezas. Alegrem os seus corações e continuem firmes, porque há prosperidade e bênção para todos. E eu vou me manifestar em grande forma. Os dons espirituais vão ser perfeitos em muitos e todos vão estar falando do meu poder, da minha palavra, e vão viajar e vão ir por muitos lugares pregar as minhas coisas. A sinceridade, a retidão, a compreensão, a união, tudo isso eu exijo de todos vocês. E eu peço que haja compreensão e união entre todos, que haja amor, que haja perdão e humildade, que haja simplicidade, que haja tolerância, que não se angustiem, que não se enchem de raiva, alguns de raivas, de rancores, que fiquem tranquilos, porque nada vai lhes faltar, porque eu vou prover tudo para que não faça falta para ninguém. Busquem as minhas coisas, busquem o espiritual e continuem em frente e continuem firmes, não se desanimem. Grandes bênçãos vêm, muitas mudanças e muitos triunfos vêm, muita vitória vem. Bênçãos haverá. Padre Santo, gracias Padre Celestial, gracias mi Señor. Gracias, Señor, porque nosotros no somos dignos, mi Señor. Pero tu amor es para siempre, tu amor es para siempre. Gracias, aleluya. Gracias al Señor. Bendito y alabado tu nombre. Gracias, aleluya. Gloria a ti. Engrandece mi alma al Señor, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Engrandece mi alma al Señor, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Engrandece mi alma al Señor, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Te agradecemos e a glória e a honra sejam para o nosso Deus. Muito obrigada. Obrigada, meus queridos. Como se diria? Não pode se dizer público. Os que me assistem e os que estão me ouvindo. Obrigada. Amo vocês no Senhor. Deus abençoe vocês e continuem em frente. Continuem em frente com valor. Obrigada.